Olá! Olá, Você me escuta bem, Bill? te escuto muito bem. Você? Também, certinho. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou Isadora, eu sou analista de mídias sociais aqui da Nina. Bom, e hoje a gente está com o Dr. Bill, nosso famoso infectologista, para tirar todas as nossas dúvidas sobre vacinação. Não é, Bill? Obrigado, Isa. Obrigado aí a todas, a toda a nossa audiência. Vai ser um prazer estar aqui hoje com vocês. E não só respondendo as perguntas que foram acontecendo ao longo dessa semana, nas duas últimas lives sensacionais que nós tivemos, mas também com outros que vieram. Isso aí. E essa semana toda tem uma motivação, né, Bill? Você pode falar pra gente um Exatamente. pouquinho? A semana da imunização é algo que é muito interessante, mas é importante a gente entender o que é o dia, né, da imunização, que é o dia 9. Esses dias eles têm o intuito de incentivar, de motivar as pessoas que um dia estão em dúvida ou que se esqueceram de falar: "Putz, hoje é o dia da imunização, então vamos lá, né?" Quem é da minha idade, talvez um pouco mais velho até, viu, lembra daquela campanha Eu Tenho Peito, que os artistas iam com aquela camisa toda redondinha, então, e aquilo era uma conscientização para combate ao câncer de mama, assim como o Novembro Azul, enfim, né? E o dia da imunização é mais um dia que serve para a gente entender o quanto vale a pena se proteger. E algo que é interessante é que normalmente esses dias homenageiam alguém, né? E não, a história diz que ele faz referência ao pai da BC, um dos pais da BCG, aquela vacina que o bebezinho toma logo ao nascer e aí fica protegido contra formas graves da tuberculose, como a doutora Rafaela bem pontuou na segunda-feira. Massa. Bill, e como a nossa live ela é bem abrangente, né? A gente vai falar de vacinação de um modo bem geral. Eu pensei da gente começar falando sobre quais vacinas priorizar. Por exemplo, se é uma pessoa que talvez não tem condições de tomar todas as vacinas em particular, quais então ela deveria priorizar e qual a sua opinião sobre isso? Ótimo. As vacinas da rede pública e da rede privada, elas vão ter muitas semelhanças e algumas diferenças, certo? Dentre as semelhanças, a gente pode apontar, por exemplo, a proteção contra o hemófilos influenza, difteria, tétano, coqueluche, a, a influenza, salvo ali que uma é quadrivalente e trivalente, e outras como, por exemplo, febre amarela, tríplice viral. Então, existem muitas vacinas que se coincidem. As grandes diferenças vão estar ali, por exemplo, na questão de evento adverso, o fato das vacinas da rede privada protegerem um pouco mais com menos picadas, e umas que diferem muito, né? Como, por exemplo, a pneumo 20, que hoje ainda não está 100% acoplada ao sistema do SUS e que tem na rede privada, a meningite B, que é exclusiva da rede privada, a CWY, que é dada só a partir de um ano no SUS. Então, como prioridade, nós temos algumas vacinas. E aí, começando pelo calendário da criança, aos 3 meses, as 2 doses de meningo. Se já fez a meningo C, ok, já tem alguma proteção. Mas como a Rafa falou na segunda-feira, nós temos casos de Y e W aqui no Espírito Santo, né? Mas a meningo B, essa é uma vacina fundamental. Então, essa seria uma das primeiras prioridades. Enquanto o SUS não acopla a pneumo 20, essa seria outra grande prioridade, porque é uma vacina que a gente não deve postergar esperando com que ela seja acoplada, porque hoje a gente já vê uma quantidade imensa de casos de doença pneumocócica invasiva, em especial a meningite, certo? Então, é uma vacina extremamente importante também para entrar no rol aí do investimento que as pessoas têm. Ainda com um passo atrás disso, as vacinas de bronquiolite. Hoje a gente sabe que o SUS fornece a Abriso, que protege a mãe, né, principalmente, e o bebê nos primeiros 6 meses de vida. Mas a partir daí, se ele continua sendo um bebê de risco, ele também precisaria de um reforço extra, e aí temos um anticorpo monoclonal bem forte, que ajuda muito nessa questão. Então são vacinas que têm muitas coincidências, mas as diferenças vão fazer a diferença.
Legal. Hoje eu vi que tem uma vacina específica da herpes zoster, né? Que não tem no SUS. Eu achei interessante porque eu não sabia nem que tinha essa vacina em particular. Quando a gente vai para o adulto, aí a coisa muda um pouco de cenário, né? Porque é, a maioria das vacinas que o SUS incorpora tem relação com mortalidade infantil, tem relação com aumento de sobrevida, com proteção das crianças. E aí, algumas outras, né? A difteria e tétano, a famosa antitetânica, que aí o adulto tem que tomar a cada 10 anos. Febre amarela, o adulto pode tomar a gripe, né? Conforme vai andando o calendário vacinal, eles vão liberando para além das populações especiais, mas algumas o SUS ainda não conseguiu incorporar. Existe um movimento de incorporação da Shingrix, que é a vacina contra o herpes zoster. Lembrando que o herpes zoster, todo mundo que já teve contato com catapora alguma vez na vida pode desenvolver o herpes zoster, que é o famoso cobreiro que a gente tinha antigamente. E isso para o adulto, para o idoso, atrapalha muito a qualidade de vida, principalmente o idoso que já tá ali um pouco mais fragilizado, às vezes tem até um pouco de demência, já isso piora muito esse contexto de vida dele. E essa sim é uma vacina exclusiva da rede privada. Uma outra é a vacina contra a bronquiolite. Adulto e idoso também tem bronquiolite. Então, existem duas vacinas hoje que são exclusivas da rede privada, que são a Abriso e a Arexvy, e ambas têm uma proteção excelente contra o vírus sincicial respiratório, em especial no adulto e no idoso. Uhum, entendi. Só tem um E, ponto também, Isa, já que a uhum, gente está falando aqui dessa população, que hoje existe uma vacina de gripe que é produzida para o idoso. Essa vacina se chama Efluelda e ela vem numa dosagem específica, fazendo com que o idoso fique protegido todo ano. Normalmente a vacina de gripe ela protege a gente na alta temporada e depois os anticorpos caem. Essa não. Ela já vem preparada para garantir que aquele idoso fique protegido durante todo o ano. Então é também uma vacina muito interessante que vale a pena conferir e tentar se proteger com ela. e também pessoas que, por exemplo, são imunossuprimidas também podem tomar ou é exclusiva do idoso? Não, a vacina do herpes zoster especificamente, ela está liberada a partir dos 18 anos de idade. Então é bastante abrangente, mas ela não deveria ser feita por todo mundo. Normalmente são aquelas pessoas que têm algum problema específico de saúde, obesidade, hipertensão, diabetes, algum problema grave de imunidade. E essa vacina de herpes zoster, diferente da que a gente tinha no passado, ela foi feita para quem mais precisa, que são as pessoas que têm mais deficiência de imunidade, mais problema com a imunidade. A antiga era de vírus vivo, então tinha que ter um pouco mais de cuidado para tomar. E tinha mais um detalhe: você tinha que ter tido, se você tivesse tido o herpes zoster, você tinha que esperar um ano para tomar. Normalmente as pessoas esqueciam. Essa Uhum. não, é uma vacina que é muito mais eficiente, a gente pode encurtar muito mais esse tempo de proteção para iniciar a proteção. Legal. E voltando para as crianças, quando a gente está falando sobre priorizar as vacinas, essa, esse aumento da exposição que as crianças têm na escola, na creche, tem alguma coisa a ver ou não tem muito a ver? A criança, ela habitualmente não tem limites para se sujar, para se abraçar, para se misturar, para se aglomerar, né? E é o cenário ideal para as infecções, em especial as infecções virais. Mas todas aquelas que são transmitidas por via respiratória, e aí eu vou citar algumas, né? A influenza, a coqueluche, né? Então, das doenças respiratórias, mas também tem a própria meningite transmitida por gotícula, né? Então, as doenças de transmissão respiratória, que é a de transmissão oral, fecal oral, que a criança acaba não se higienizando direito. Então, é, essas vacinas todas vão ser importantes para crianças que vão para a escolinha, né? Que começam a ir para a escolinha. E aí inclui algumas que a gente até esquece, né? Hepatite A é uma vacina muito importante, porque além da diarreia que a criança acaba tendo, ela também pode evoluir com formas graves da doença hepática, né, da hepatite. Então, o ideal é que seja fazendo tudo na rede privada, ou rede privada e pública, que a gente consiga completar o calendário vacinal. Eu vou fazer uma alusão aqui ao calendário, ao álbum de figurinha da Copa.
né? Hoje está todo mundo correndo atrás do álbum de figurinha da Copa. Talvez o nosso Neymar ali seja a vacina de meningite B, por exemplo. Mas a gente tem que ver aquilo lá tudo completinho. E essa é a intenção. E para quem não tem recurso para fazer isso tudo na rede privada, em especial, né, como nós, que a gente vamos em casa, com toda comodidade, é completamente factível fazer essa mistura SUS-privado, desde que a gente complete aquele álbum. E tem a questão também de que algumas vacinas têm mais valência, né? Tem, como a HPV, por exemplo. Acho que isso é legal falar também, né? Que Isso. é um pouco mais completo. A vacina do HPV, ela já vem há algumas décadas. Ela começou sendo bivalente, né, protegendo só contra dois tipos. Depois ela passou a ser quadrivalente, e aí as vacinas SUS privadas eram idênticas praticamente, mas com a evolução veio a HPV-9, a HPV nonavalente, né? E aí sim essa vacina, ela, além dos dois principais subtipos de doença relacionada ao câncer de colo de útero, que é uma doença que é muito agressiva para a mulher e normalmente descobre sintoma muito tarde, e as mulheres jovens vêm apresentando cada vez sintomas cada vez mais precoces porque não estão ali habituados a fazer o seu preventivo anualmente ainda, ou estão fora da idade. Enfim, são várias circunstâncias que favorecem muito a utilização de uma vacina que protege contra mais de 90% desse tipo de câncer. Então, isso é fundamental. E a HPV-9 veio para subir um pouco mais essa proteção. E aí vem a proteção contra o câncer de pênis, evitando a amputação em homem, então também é uma vacina para homem. Os cânceres de garganta, né, corda vocal, cabeça e pescoço, que tem relação contra o vírus HPV. Câncer de intestino, principalmente de reto e canal anal, que tem relação com o HPV. Então, é uma vacina que realmente ela é uma vacina anti-câncer. E todo mundo fica ali procurando, né? Não, vai ter uma vacina que vai curar o câncer. Essa ela previne, ela é anti-câncer. Então, o SUS hoje oferece para boa parte essa vacina quadrivalente, que é uma proteção excelente, mas para aquela proteção ser mais ampla e mais abrangente contra esses outros tipos de câncer, além de proteger contra a verruga também, né, que incomoda bastante. Então, a HPV nona, ela vem de fato aí como um plus para garantir toda essa proteção. Legal. Tem uma perguntinha, Bill. O Marcelo está perguntando. Quais são as vacinas mais esquecidas pelos pais nos primeiros anos de vida? Olha, essa é uma pergunta muito boa e quando a gente sai da maternidade, quando a criança sai da maternidade, por lei, ela tem que ganhar a hepatite B e a BCG, né? Hepatite B infantil e BCG, por lei. Alguns locais do estado e até do Brasil, pela falta da BCG, hoje a gente tem um problema com a BCG, eles acabam não saindo vacinados, certo? Nossa. E com a orientação de procurar um posto de saúde na data que o posto faz, né? Porque é uma vacina que não pode ser aberta todos os dias e faz. Então, existem várias que são esquecidas, mas eu ouso dizer que essa é uma que, se você não vai imediatamente nas primeiras semanas de vida, é uma vacina que tem uma tendência enorme a ser esquecida, certo? Tanto é que a estratégia de saúde da família acaba pegando muito essas crianças. E eu trabalhei no interior e eu sei que eles procuravam o nosso hospital fazendo isso. Então, de fato, eu ouso dizer que é uma vacina que, se a gente não faz agora, logo, logo que a criança nasce, nas primeiras semanas, ela tem risco de ser esquecida. E depois, dependendo da faixa etária, a gente não pode correr atrás do prejuízo e vacinar. E a criança fica muito exposta, certo? Uma vacina que costuma ser muito esquecida também é a vacina antitetânica, DTPA. Por quê? A gente tem o ciclo da criança, né? Então ela vai fazer difteria, tétano e coqueluche ali com a hexa, com 2 meses, depois com a penta, com 4 meses, depois com a hexa de novo, faz um reforço com a penta, depois vai com a DTPA VIP ali. E daí para frente, a chance de esquecer ela para o resto da vida é enorme, né? Porque tem aquela questão de ser a cada 10 anos, e aí 10 anos é muito tempo para a gente ficar lembrando das vacinas, né? Então, essa é uma vacina que tem alto risco de ser esquecida depois que ela sai daquele calendário habitual. E
A coqueluche é uma doença muito importante, a difteria é uma doença muito importante, né? O tétano é extremamente letal. Então, depois que passou essa fase da recorrência dessas vacinas ali depois dos 13 anos, a chance dela ser esquecida é enorme, certo? E tem É, mais de quanto em quanto tempo? Tô até preocupada. tem que ver, ó, a cada 10 anos tem que fazer o reforço dela. Nossa! Então, normalmente quando você vai procurar um emprego, que você é admitido, eles acabam te lembrando, mas é uma vacina que tem um alto risco de esquecimento, porque ela não para, a gente não para de se vacinar. Então, Uhum. ela é uma vacina muito esquecida. Quando a gente fala de vacinação para influenza, para gripe, no SUS, eu também acho que tem um alto risco dela ser esquecida. Por quê? Porque começa para criança, gestante, idoso, depois população especial, depois. E aí É. o tempo vai passando, né? E Uhum. aí a população adulta acaba procrastinando isso e foi. Na hora que vai ver, já acabou o ano e ele não se vacinou. Então, esse também é um imunizante que tende a ser muito esquecido. E aí, por isso que a rede privada está ali oferecendo para todas as populações, não é uma vacina de alto custo, mas também tem alto risco dela ser esquecida. Uhum. E uma é até desconhecida por muita gente, que, por exemplo, é a vacina pneumocócica no adulto, a pneumo 20 no adulto e no idoso. Essa população adulta e idosa, a grande maioria não foi vacinada para praticamente nenhuma doença, nenhuma vacina pneumocócica conjugada que oferece proteção para o resto da vida. Ou se foi com 7 valente, 10 valente. Então, essa não é nem que ela é esquecida, ela nem lembrada, ela nem é sabida. Então, a população adulta se fortalece com dose única de pneumo 20, por exemplo. Então, a gente falou de herpes zoster, vacinas bem novas, específicas do adulto, mas essa a gente deveria ter tomado da infância para frente. Então, seria esse mix aí, na minha opinião. Então, DTPA, influenza, Influenza, e no bebê que não saiu da maternidade vacinado com a BCG e a BCG família não conseguiu marcar no posto imediatamente. e a pneumo 20, também interessante. E até desconhecida, né? Nem esquecida. Total. Ó, perguntaram pra gente, para o idoso, quais as vacinas mais indicadas? Quando a gente fala da vacinação do idoso, ele deveria chegar na idade adulta, idosa, na idade senil, já com todas as vacinas do adulto, né? Vamos falar aqui as 3 doses de hepatite B, hepatite A, a influenza anual. Então, esse calendário básico do idoso, né, DTPA, que ela é esquecida. Então, esse calendário básico do adulto, o idoso deveria chegar lá. Mas especificamente pegando a população aí 60 mais, 65 mais, as vacinas para essa galera que vem vivendo cada vez mais e cada vez melhor, elas são pensadas justamente em oferecer longevidade e qualidade de vida, né? Então, das mais simples para as mais complexas, certo? TTPA, a gente acabou de falar que ela é esquecida. E no idoso ela é esquecida. Inclusive a DT que tem de graça no SUS, mas não tem o componente da coqueluche, né? Só difteria e tétano. Então essa é uma vacina que para o idoso é importante. Principalmente se ele tem netinho, ele vai brincar com o netinho, então ele precisa de se proteger e proteger o netinho. Então começamos com essa aí. Gripe anual. Não é só porque a gripe, a influenza, deixa o idoso mais frágil, com risco de internação e outros males. Mas é porque o idoso é uma população de risco para evoluir para formas graves de influenza. Então, essa é uma vacina fundamental. Da mesma forma que a gripe é uma prevenção de doença respiratória, a pneumo 20, a doença pneumocócica, ela também é muito importante no idoso. Então, está aí uma outra vacina que é fundamental, pneumo 20. É, Subindo um pouquinho mais de degrau de complexidade, eu vou deixar as vacinas meningocócicas por fora, porque aí tem um limite, apesar de também poder. Dependendo da idade do idoso, existe também a vacina contra a dengue, né? O adulto ali, né? A vacina contra a dengue, ela tem um papel importante na proteção dessas pessoas. Ela é, assim, por regra, até os 60 anos, né? São 2 doses, mas a gente vive num país que tem altas taxas de dengue. Ainda avançando para essas proteções, hoje o vírus sensicial respiratório, que é como eu falei, aquele vírus que causa a bronquiolite, ele não necessariamente leva o idoso a casos muito graves, a óbito, como leva os bebês, né? E a gente está passando por essa temporada agora,
E muitas famílias têm sofrido com doenças graves nos bebês. Só que é como se ela jogasse o idoso no liquidificador e depois tirasse. Ou seja, ele vai deixar aquele idoso cada vez mais frágil, vai ser muito difícil de recuperar. E tal como na vida, depois dessa vacina, é como se o idoso descesse uns 5 graus de escada para baixo e depois tivesse que subir de novo. Ele desce muito mais rápido que ele consegue subir. Então, a recuperação pós-bronquiolite no idoso é muito complexa. E daí vem as vacinas contra a bronquiolite, que também fazem parte do calendário do idoso. O calendário aí não é igual do adulto, né, dos 18 anos, que está recomendada, é recomendação formal, deve fazer. E aí a gente chega também do herpes zoster, como a gente falou agora. E aí a vacina do herpes zoster, já que a gente falou que ela é obrigatória, que ela é importante, que ela é fundamental, eu vou dar um outro dado. Existe mais de um estudo mostrando o impacto dessa vacina, não só na qualidade de vida, mas no impacto em redução da velocidade de progressão de demência, né? Especificamente das demências, não necessariamente Alzheimer, mas de várias, na prevenção significativa de doenças cardiovasculares, aí, AVC, infarto, né? Que são coisas que levam o idoso, quando não a óbito, o adulto também, a sequelas graves. E naqueles idosos que são mais frágeis, algo que faz eles saírem do seu estado normal de consciência é, por exemplo, dor. E uma das principais consequências de quem tem o herpes zoster é ter a dor pós-herpética, neuralgia pós-herpética. E isso impacta de forma muito significativa a qualidade de vida desse idoso. Então, essas vacinas que eu citei, elas são fundamentais para a longevidade e para a qualidade de vida, porque hoje a gente não quer só viver muito, mas também quer viver bem. Está cada vez mais difícil viver bem por conta de todo o contexto, né, de dificuldade de caminhar por conta de poluição, violência, enfim. Então, a gente tem que fazer de tudo para se proteger. Então, essa sobre o VSR seria a Arexvy e a Abrismo? Exatamente. Ambas são dose única, tanto faz uma ou a outra. Uhum. Não vou entrar em mérito de quem é melhor aqui, quem é melhor acolá, mas qualquer uma das duas, os adultos e idosos vão estar muito bem servidos de proteção. O Marcelo perguntou para a gente também. A Nina é referência em vacinação domiciliar. Poderia explicar as principais vantagens da vacinação em casa? Bom, obrigado pela pergunta, Marcelo, e obrigado por nos considerar uma referência nisso. A gente briga todos os dias com esse grande objetivo mesmo. Hoje, o domiciliar, ele deixou de ser um commodity para poucos, ele é quase uma regra, né? Da pandemia para cá, ninguém vai em banco. Antes, a galera gostava de colocar o calçado no pé para ver se era aquilo mesmo, e hoje você compra de casa e se não gostou, você se arrepende e leva embora, manda embora. Antes você tinha que ligar pro tio da pizza, ficar meia hora ali esperando, cara, toda hora dava ocupado, e aí quando atendia, ela tinha que passar o cardápio pizza a pizza. Quando você pedia, às vezes vinha errado e não podia devolver. Então, assim, o domiciliar, ele vem para ficar, e ele vem para ser cada vez mais fortalecido. E a Nina nasceu domiciliar e a gente dorme e acorda tentando ser melhor para isso. Quais são os grandes benefícios, em especial para crianças e também para idosos? Quando você tem que ir até uma farmácia ou ir até um espaço físico que não seja a sua casa para ser vacinado, você acaba se expondo, né? Se expondo a outras pessoas que eventualmente estão ali doentes. O cara vai na farmácia comprar um Benegripe porque está com coriza, porque ele está gripado, e você acaba estando do lado dele, né? Ou num posto de saúde que tem ali o cara que vai ser vacinado, mas também tem o cara que vai fazer o curativo. Então, existe essa exposição, né? Também existe, hoje em dia, o transtorno de você ter que ir até algum local, achar um estacionamento, ou se a clínica é num shopping, você tem que deixar o carro no estacionamento do shopping, se locomover até a clínica. Então, existem os benefícios de você estar na comodidade de casa. E eu brinco sempre, né? Você pode ter conhecido a sala de vacina mais fantástica da sua vida, mas nenhuma sala de vacina é igual à sala da sua casa. Então,
Esse é um ponto muito importante. E existem pessoas que também veem risco na vacinação domiciliar, né? Em especial, é aquele, será que o produto chega bem acondicionado aqui na minha casa? Será que ele vem resfriadinho? Será que é igual tirar da geladeira, da geladeira da câmara fria, né? E trazer para cá? Então, esse detalhe, ele vem exatamente de uma pergunta muito pertinente, e a resposta é sim. Falando especificamente da Nina, hoje, para a gente colocar uma caixa térmica para poder ir até a casa de alguém, e a gente existem geladeiras ambulantes, né, que você pode levar, que são até mais seguras, mas aí a gente não consegue subir escadarias, não consegue ir até a casa, não consegue democratizar a vacinação como a gente gosta de democratizar. Então a gente quer um produto leve, eficiente, prático e seguro. As caixas são todas validadas, elas passam por um teste rigoroso antes de ser validado, fica realmente ali primeiro no sol quente, sem carga nenhuma, depois abrindo e fechando, depois coloca uma carga simulada, coloca lá no sol quente, deixa meio período. E se ela passar por isso tudo, aquela caixa sim é validada para poder levar as vacinas até a casa das pessoas. Todo o nosso time passa por um treinamento domiciliar extremamente rigoroso, inclusive sabendo o que fazer quando ocorre uma reação adversa, leve, moderada ou grave na casa do cliente, ao ponto de poder oferecer suporte básico de vida. Então, o domiciliar ele vem sendo cada vez mais especializado em poder garantir conforto, comodidade, segurança, praticidade, e é para isso que a gente está aqui. Show. E até também eu penso nos idosos, por exemplo, falando de uma experiência pessoal até. A minha bis, ela mora numa escadaria muito grande, tipo assim, no alto. Então pensa, como uma vacina domiciliar ajuda essa pessoa que mal consegue descer e subir tantas escadas. Então nesse quesito eu acho também sensacional a vacinação domiciliar. A dificuldade de locomoção, sem dúvida nenhuma, é um grande benefício. E nós, a Nina já fez outros serviços domiciliares, como, por exemplo, a coleta de sangue. E o idoso, ele se beneficia muito. Tem aquele idoso que gosta de ir lá no clínico, bater um papo, conversar com alguém, mas aqueles com redução de mobilidade, certamente eles se beneficiam de forma muito importante do domiciliar. Ó, também tem uma pergunta sobre a abelhinha. Eu vi ela e achei um grande diferencial. Ela é só para criança ou para adulto também? É, a abelhinha, a Buzz, né, ele é um produto importado, né? É, a gente compra ele dos Estados Unidos, é a patente, tem até vende aqui no Brasil, mas também é da mesma marca, da mesma patente. E ele tem, assim como os outros mecanismos de redução de dor, eles servem para todo mundo, né? Quando a Buzz foi criada, né, um laboratório americano que é para redução de dor, serviu para quem, né? Aquelas pessoas que têm que fazer a aplicação de insulina no dia a dia, que é a injeçãozinha na barriga, todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia. Para aquelas pessoas que fazem hemodiálise, então tem que pegar lá, fazer um furo na veia 3 vezes por semana. Então, o mecanismo dela é muito simples e inteligente. Nosso corpo, ele sente algumas sensações, né? A térmica, por isso que a gente usa o gelinho, né? A dolorosa, essa todo mundo já conhece, mas é por isso que a gente usa o Pick Look, que é um tubarãozinho que tem vários dentinhos para enganar, né? A sensibilidade tátil dolorosa. E uma das outras sensibilidades é a vibratória. E o que a abelhinha faz é tremer. É o que ela faz. Quando você vai enganando esses sentidos, né? Térmico, tátil, barra doloroso, vibratório, você consegue reduzir e muito a sensação da picada, né? Então, ela serve muito para a criança, só que ela é fundamental para o adulto, em especial aqueles que têm trauma de agulha da infância, que foram submetidos a procedimentos traumáticos na infância. Sim. Então, nós temos a experiência de pessoas que se deixaram fascinar com esses dispositivos e eles falam, realmente eu não senti nada. Então, o adulto realmente ele também tem um benefício enorme desses dispositivos, né? Então, para a criança ainda tem a mama analgesia, que é você poder fazer a imunização enquanto o bebê mama. Então, isso também é uma outra coisa diferente.
E óbvio, né, você conseguir escolher uma agulha que seja adequada para a vacinação, ou seja, é uma agulha que vai atingir o plano muscular ou o plano subcutâneo de forma segura e que também não vai ser grande, de um tamanho desnecessário para também reduzir a dor e o trauma. Então, a abelhinha, ela é algo que simples, prático, mas extremamente eficiente. Legal. Então, ó, adultos também podem usar a abelhinha. Devem. Devem. Ó, tem mais uma pergunta. Se um pai ou mãe está inseguro sobre vacinar, qual seria a principal evidência que vocês apresentariam para ajudá-lo a tomar uma decisão? Olha, existem algumas evidências, né? E vou ficar citando várias referências aqui, mas hoje tudo que se tem de dúvida referente à eficácia da vacina é culpa da própria eficácia da vacina, né? A geração de hoje talvez não, porque começou a haver algumas coisas, mas a geração do pré-pandemia, por exemplo, né, de 2021 para trás, falava assim: para que eu vou vacinar para sarampo? Eu nunca vi sarampo. Para que eu vou vacinar para coqueluche? Eu nunca vi coqueluche. E assim sucessivamente, né? E daí vinham essas histórias, né, de que a vacina causa isso, a vacina causa aquilo, porque ninguém via a doença e vinha alguma reação colateral ou outra que nunca foram comprovadas, né? Por exemplo, autismo, dentre outros, né? Não vou entrar nesse mérito, não. Mas de tamanha eficácia desse produto tornou ele uma dúvida se aquilo precisa mesmo, né? E a queda nas coberturas vacinais fez acontecer o que a gente não queria, ou seja, vou ter que provar de novo que a vacina é eficaz. Então, as evidências apontam exatamente para isso. O que é o processo de imunização? A gente tem duas formas de se proteger de uma doença, né? Fazendo com que o nosso corpo produza por ele mesmo a própria imunidade, e isso demora em torno de uma semana, 10 dias, para a gente produzir essa imunidade. Eventualmente, até essa imunidade específica ser produzida, quem tinha que fazer o estrago já fez, né? O vírus, a bactéria. Então, quem tinha que fazer o estrago já fez. Quando a vacina entra em ação, ela já ensina o meu corpo o que é aquilo e como lidar com aquilo. Então, é muito mais fácil você entrar numa briga conhecendo o inimigo do que você ter que ali no meio da batalha descobrir qual é o ponto fraco dele. E a vacina é o caminho das pedras para isso. Então, uma criança, um adulto, um idoso que vai entrar em contato com um patógeno que ele já sabe qual é o ponto fraco, ele consegue lidar com aquela doença de forma muito mais tranquila e que fique claro, ele vai pegar a doença, ele vai pegar a gripe, ele vai pegar coqueluche, ele vai pegar a difteria, a vacina não é feita para te blindar disso. Só que uma vez em contato e uma vez doente, você já sabe o ponto fraco, então a doença é mais leve, mais rápida, mais branda e menos chacoalhadora no caso aí dos idosos, né, que eu citei a questão do liquidificador. E aí, existem várias evidências a favor disso. A gente pode depois disponibilizar algumas no futuro link, Isa, para as pessoas poderem, referência em português, coisas de boa qualidade. Mas a questão é exatamente essa: ensinar o corpo a lidar com a doença antes de entrar em contato com a doença. O nosso corpo, depois que ele fica doente, ele também aprende a lidar com a doença. Só que como vacina a gente consegue fazer de forma mais rápida e mais robusta, eu gero uma memória imunológica, que é o sonho de toda vacina, gerar uma memória imunológica. E aí, por isso que a dose única de pneumo 20 protege para a vida inteira. Sim, porque eu criei memória imunológica com aquilo. E a imunidade gerada pela doença não consegue fazer isso. Ela Uhum. é muito mais curta. Então, por isso que vacina é diferenciada. Entendi. Legal. Por exemplo, eu peguei X doença, não preciso me vacinar. Não é bem assim, né? Não, não é assim. Você pode até ficar protegido aí por alguns meses, né? Mas se daqui a 1, 2 anos você voltar a ter contato, infelizmente a doença pode vir de novo. Entendi. Ou Ó, pior do que isso, né? Só complementando. Se a gente pega, por exemplo, pneumo, vacina de pneumo, tem 20 sorotipos. Se você ficar doente esse ano, você tem mais 19 chances de ficar doente, entendeu? Vacina sim. dengue, são 4 sorotipos. Você teve um esse ano, você tem mais 3 chances. Então, ainda por cima tem isso, né? As proteções ampliadas.
Legal. Nossa, total. Ó, mais uma pergunta. Poderia me esclarecer a diferença das vacinas do SUS, que é multidose, e da privada, que é uma dose única? Ótimo. Assim, existe uma diferença de fabricante, existe uma diferença de forma de conservação e existe uma diferença de segurança, né? A vacina multidose é segura, eficiente, e isso a gente não está discutindo aqui, né? Ela é uma vacina que protege. Só que, para ela ser multidoses, a grande maioria precisa de ter um conservante diferente ali dentro. Algumas, como por exemplo o timerosol, que é um antibiótico. Então, isso acaba dando mais oportunidade de ter efeito colateral, certo? Então, tem essa questão. Se esse produto multidoses não for muito bem manipulado, e aí eu vou citar um exemplo que a gente vê, né, que eu já vi no meu dia a dia, né? É aquela agulhinha que fica enfiada no frasco multidoses e a pessoa só vai acoplando a agulha, aspira e faz. E aquela agulhinha está ali, só vai acoplando. E aí, entre uma acoplada e outra, não fez higiene de mãos, não higienizou aquilo lá, então tem o risco de contaminar aquele produto, né? E aí, sei lá, serão 10 doses, a 10ª pessoa tem o risco ali de talvez ser contaminada por conta de uma contaminação do produto. Então, se não for muito bem manipulado, existe esse risco. Viu? Acontece com frequência? Creio que não, mas a gente está falando só de diferença de risco, né? Então, mais chance de efeito colateral, mais chance desse tipo de contaminação, né? Então, e obviamente que aí de dor, de outros cenários relacionados aí à parte local da vacinação. A vacina, né, que não é dose única, né? A vacina dose individualizada, ela já vem pronta para uso. Você aspira e deu e pronto. Aquele produto não vai ser usado, aquela seringa, aquela agulha não vai ser usada em outra pessoa. E algumas doses unitárias já vem inclusive com a agulha. Você só tira a tampinha e vacina. Então, a grande diferença é que essa vacina precisa de menos conservante, então tende a doer menos, tende a dar menos efeito colateral. Como ela não, você não tem que ficar aspirando ela para várias pessoas, chance de contaminação é infinitamente menor, né? Então, são algumas diferenças que vão levar aí de forma favorável as vacinas de dose individualizada. Legal, interessante, não sabia disso. Não, eu fiquei um pouco confusa porque às vezes me vem na cabeça que multidose é, por exemplo, mais de uma dose de uma vacina, sabe? É, são frascos multidoses, né? Então, a grande diferença é essa, né? Vou citar como um exemplo aqui, né? Sou pai de menina, então vou fazer uma licença poética aqui para poder fazer uma comparação, né? É, Isso aqui seria um frasco multidoses, né? Aqui dentro tem uma grande quantidade de líquido que toda hora você vai lá, tira um pouquinho e coloca, tira um pouquinho e faz. Isso aqui seria uma dose unitária. Depois que você usou isso aqui, acabou, você não usa mais. Então essa seria a grande diferença. Toda hora você vai aqui, tira um pouco, vai aqui, tira um pouco. Na Uhum. dose unitária, não. Você deu para aquela pessoa, joga aquela seringa fora e acabou. Show. Então, Bill, acho que a gente pode começar a falar das vacinas meningocócicas. O que você acha? Vamos lá, Bom, a gente entendeu também com a live da doutora Rafaela Rafael. sobre como é vantajoso tomar também a meningo B, tomar também a CWY primeiro, né, digamos assim, antes do que é ofertado na rede pública. Então, tem uma pergunta também, vamos lá, antes da gente ir para esse assunto. Se as vacinas fizeram algumas doenças praticamente desaparecerem, por que elas voltam a aparecer quando a vacinação diminui? É por Interessante. isso, exatamente isso. A cobertura vacinal, ela é fundamental por conta do rebanho, né? Quando você tem, sei lá, 95% da população vacinada, aqueles 5%, então você tem ali 100 indivíduos, né? 5 não estão vacinados ali no meio. A chance desses 5 conseguirem fazer uma grande diferença com os 100 ali é muito pequena.
né? Ou é bem pequena? O que é bem diferente de você, de 100, né? Você tem só 70% dessa cobertura vacinal, ou seja, daqueles 100 você tem 30 já que estão suscetíveis, que estão. E aí a chance desses 30, entre eles vão se transmitir de forma muito rápida e muito eficiente, né? Então, entre eles vão se contaminar. Só que quando a gente faz isso em escala, né, de centenas para milhares, e aí você vai nas centenas de milhares de pessoas, você começa a aumentar o risco da carga da doença, né? Ou seja, muitas pessoas doentes fazerem essa transmissão ficar cada vez mais eficiente. E isso é uma progressão geométrica. Eu transmito para você, depois eu e você transmitimos para mais dois, depois esses já são quatro pessoas transmitindo para mais quatro, depois 16, e assim vai, entendeu? É uma progressão muito rápida. Então, quando a gente fala que a cobertura vacinal tem que ser acima de 95%, é justamente para que esses poucos que não se vacinam porque não podem, eventualmente, ter efeito colateral grave com a vacina de febre amarela, enfim, né? Tem algum problema grave com aquela vacina. Esses 5 primeiro, eles fiquem protegidos pelos 9, pelos 95 ali, né? Pela galera. Então, eles ficam numa bolha de proteção cruzada e, caso eles fiquem doentes, o restante protege geometricamente o resto. Então, quando a cobertura vacinal baixa, a carga de doença aumenta e aí você começa a ter risco do reaparecimento é, de patologias que a gente não via há muito tempo, né? Então, alguns países, eles não têm vacina contra o sarampo. Então, e hoje o mundo extremamente globalizado faz com que essa carga de doença aumente muito. Então, por isso que na Copa do Mundo, o mundo inteiro vai estar lá, tá todo mundo de cabelo em pé por risco de novo surto grave de sarampo. E é uma doença que você não dá um antibiótico e cura. É realmente ali, é suporte, rezar e garantir para a sua imunidade, caso você não esteja vacinado, dar conta da doença. E aí tem um fato também interessante, Isa, que quando, às vezes, a carga de doença é tão alta que até o vacinado começa a sofrer mais. Ele vai ficar mais protegido do que o não vacinado, como sempre, mas ele também começa a sofrer mais e começa a se pôr risco, porque tem muita gente doente em volta dele. Então, acho que tentei responder de forma sucinta, mas seria mais ou menos por isso que volta. Então dá para entender também que a vacina ela não exatamente, aí você me corrige se eu entendi errado. Ela não vai matar o vírus do ambiente, vamos dizer assim, né? O vírus vai continuar ali, ou a bactéria. Ela só vai proteger para que Vai não. baixar a quantidade, Sim. certo? Mas vamos lá, vem um cara do Paquistão para cá e vem traz aquela doença, poliomielite, Uhum. que já não tinha aqui, e aí ele vem portador sintomático, intestinal, aí dispara o vírus da polio. Então, é meio assim. Uhum. Essa questão de pessoas não vacinadas frequentando ambientes vacinados, aí você pega um suscetível, e aí ele também se adoece, e aí a coisa vai geometricamente aumentando. Então, é um ciclo mesmo. Então, quando você tem uma galera bem vacinada, esse que vem não vacinado e doente, ele tem um impacto muito pequeno. Agora, quando pega uma população suscetível, aí é geométrico o negócio. Entendi. Digamos assim que só seria possível acabar de ver se 100% de todas as pessoas do mundo tomassem aquela vacina, É, vamos dizer assim. e continuar a ser imunizados. E os animais também, dependendo, tem toda uma questão, né? Sim, porque o animal porta a doença. Legal. Bill, pensei da gente falar então da Pneumo 20, ou da Pneumo 10 também, né? Agora a gente recebeu a notícia de que ela vai passar a ser incorporada no Sistema Único de Saúde, mas que tem algumas questões também. Queria que você desse um panorama um pouco de como é que tá isso, como é que tá acontecendo. Boa. Acho que a Rafa matou bem o assunto meningite na segunda, né? Acho que se aparecer mais alguma dúvida, a gente responde oportunamente depois, como o Sim. nosso tempo também tá acabando, então vamos lá. A vacina pneumocócica conjugada, né? Porque tem a 23, que é não conjugada, então ela tá fora da nossa conversa. Ela tem uma evolução muito interessante, né? Veio a 7, fez um trabalho fenomenal no mundo inteiro e no Brasil, mostrando a potência da vacinação pneumocócica, né?
reduzir doenças graves como meningite, pneumonia, otite e as infecções generalizadas pelo pneumococo. Só que não existe vácuo no mundo, né? Daqueles sete, né, que começaram ali a fazer aquela história, eles começaram a sair de cena e daqui a pouco vieram outros três ali e começaram a ganhar o terreno, né? Porque eles não estavam contidos naquela proteção. Então esses outros três que foram aparecendo começaram a incomodar as pessoas. E aí veio a pneumo 10, né? Uma vacina extremamente eficiente, uma vacina muito segura, que tem uma história muito importante na vacinação em massa aqui no Sistema Único de Saúde. Só que depois começaram a ter outros três sorotipos, né? Em especial 3, o 19A, atualmente, que não estão contidos na pneumo 10. E eles respondem por mais da metade de todas as doenças pneumocócicas graves que a gente vê. Então, 3 e 19A. Esses dois numerozinhos são os caras a serem perseguidos hoje. E aí veio a pneumo 13, né? A pneumo 13 já foi um outro patamar de doença que conseguiu bloquear boa parte dessa galera. Mas qual é o problema? Porque eles falam assim, tá, Bill, se vê a pneumo 13, por que os dois são um problema ainda? Porque o maior vacinador do Brasil é o SUS, não é a rede privada. E o SUS não tem a pneumo 13, não teve a pneumo 13 incorporada na mesma época que a rede privada teve. Tanto é que nem tem ainda, né? Eles já vão evoluir para a pneumo 20. Por quê? Porque passou da hora, né? Então, hoje a carga de pneumo 3 e 19A, ela é muito importante no país. Então, a pneumo 10, ela não consegue proteger esses sorotipos. É por isso que quando uma pessoa chega assim, não, meu filho fez a pneumo 10 com 2 meses lá no SUS, eu queria fazer agora, complementar agora com a rede privada. A gente fala assim, ó, não pode, porque é como se ele não tivesse feito nenhuma dose para os principais patógenos, para os principais sorotipos que estão circulando, né? Explicando de forma bem simplificada. Uhum. Então, não se aproveita essa dose para o esquema completo da vacina pneumocócica. E é por isso que a gente reinicia o esquema, né? Então, as vacinas pneumocócicas, elas têm essa evolução mesmo, né? E não é culpa da vacina que deixa de ser boa, é a bactéria que se adapta. E aí ela vai evoluindo, não existe o vácuo em nada, e aí por isso também não existe no mundo da microbiologia, assim elas vão evoluindo. Hoje, o SUS já confirmou que as populações especiais vão ter acesso de forma mais rápida à vacina pneumocócica 20, que é a mesma que tem na rede privada, ok? Então, vai ser a Prevenar 20, não tem outra, não tem genérica. Ela é a mesma, ok? Igual foi com a Briso. E que a partir aí de junho, julho, né, ela vai ser incorporada para a população em geral a partir dos 2 meses. Mas daí, Isa, vem uma grande diferença. Então, que fique claro, a incorporação ela é um passo fundamental e extraordinário para garantir que o maior vacinador do Brasil, que é o Ministério da Saúde, consiga proteger crianças, em especial crianças, né, da doença pneumocócica invasiva. Então, isso não tem dúvida, é um mérito enorme. Só que o esquema que vai ser dado ele vai ter sim a eficiência procurada, só que ele não vai ter a longevidade, a produção daquela célula da memória imunológica, que eu falei há pouco tempo atrás, que é o sonho de toda vacina, que é necessário para proteger as crianças para a vida inteira, né? Que são 4 doses da vacina pneumocócica. Isso falando das crianças a partir de 2 meses, né? Por quê? O que vai ser feito vai ser, aos 2 meses, vai ser feito uma dose de pneumo 20, né, para a população geral. Depois, aos 4 meses, não vai ser feito a pneumo 20, pelo menos por enquanto. Vai ser feita uma dose de pneumo 10. Como eu comecei a nossa conversa, elas não se complementam, mas é uma estratégia do SUS, né? Aos 6 meses, ele não vai ganhar nenhuma dose da vacina pneumocócica. Então, não vai ter essa vacina. E depois, com 1 ano, ele ganha outra dose. Qual é o esquema ideal? São 4 doses. Aos 2 meses, aos 4 meses, aos 6 meses, né?
Pneumo 20, pneumo 20, pneumo 20. Então, 3 doses e um reforço que é dado entre 12 e 15 meses. Esse é o esquema que a bula sugere, que a Sociedade Brasileira de Imunização preconiza, assim como de pediatria, para garantir não só robustez na imunidade, como longevidade. Então, o SUS já vai dar um passo muito importante para a proteção das crianças, só que ele ainda não vai ser suficiente para garantir isso sozinho. Então, nós acreditamos que nesse primeiro momento, o SUS e a rede privada vão andar juntos para garantir a proteção não só maior e mais eficiente, como também a mais longeva. Então, vai ser uma casadinha aí, mas que eu acho que é o primeiro passo para garantir essa proteção mais ampla, que é muito necessária no nosso país. Show de bola. Bill, você acha que tem mais alguma coisa que ficou faltando? Algum ponto que a gente não Olha, abordou? se a gente for conversar aqui sobre tudo que interessa, acho que essa live vai até meia-noite, né? Mas uma coisa que eu acho que foi muito na vertente do que a gente caminhou aqui, Isa, foi daquela questão, né? Qual vacina priorizar? Quais vacinas são mais importantes? Qual vacina que é mais esquecida? E aí eu vou tocar num ponto aqui que e também vai muito na vertente das perguntas que foram feitas. Por que que a doença voltou já que a vacina é feita? Por que que a doença volta? E é justamente na oportunidade que a gente deixa de ter. Hoje, quando um bebê nasce, né, a gente foca muito no bebê, em proteger o bebê, seja não tirando ele de casa nos primeiros meses, seja limitando visita ali nos primeiros meses. Só que é muito difícil limitar a visita do pai, da mãe, do avô, da avó, da madrinha, do irmão mais novo, do irmão mais velho, e assim vai, né? Então, esse ciclo familiar, ele também precisa de estar minimamente protegido contra as doenças que o bebê está muito suscetível naqueles primeiros meses de vida que ele não recebe nenhuma vacina. Então, quando ele sai da maternidade, ele tem que ter duas vacinas, né? Que eu já falei, a BCG e a hepatite B. Do nascimento até os 2 meses de vida, ele não toma nenhum imunizante. E aí, o que protege esse bebê nesse momento são algumas coisas, né? Então, aleitamento materno exclusivo e todas as vacinas que a mãe tomou lá atrás. Então, a DTPA que ela tomou lá atrás vai ter uma proteção contra difteria e tétano-coqueluche para esse bebê. A Abrismo que ela tomou lá atrás vai proteger esse bebê aqui. A influenza que ela tomou atrás vai proteger esse bebê aqui, não só pelo leite, não pelo leite especificamente, né, mas também por ela não transmitir. Só que as outras pessoas também precisam de proteger esse bebê. Então, o avô precisa estar vacinado contra a influenza, com a DTPA, né, não só contra a difteria e tétano. A avó precisa, influenza, DTPA, se possível ainda com a Abrismo para essa criança, ou Arex, né, para que não transmita o vírus essencial para essa criança, que às vezes não pôde ser imunizado na época correta. Então, o entorno familiar, ele também precisa de ter atenção e se dar a atenção de que eles são a bolha daquela criança, né? Não adianta ficar só lavando a mão toda hora, colocar máscara, ficar de longe, mas não pode beijar o roxinho, mas vai lá na mãozinha da criança e dá o beijinho, e aí, não, eu vou beijar o pé que ela não vai pôr na boca, não. A segunda coisa, depois do dedo, é o pé que vai na boca. Então, o entorno, ele acaba eu vou usar a palavra assim, negligenciando, mas acho que é até uma falta de orientação da equipe de saúde que está em torno dessa família, falar assim, olha, você também precisa se imunizar e tem uma deficiência aí do Sistema Único de Saúde em, por exemplo, não oferecer a DTPA para o pai ou para o avô, só a gestante tem essa possibilidade. Assim como a influenza, por exemplo. O avô, por ser população de risco, vai ganhar, mas o pai do bebê não. Então, existe aí uma questão também de estratégia, mas são imunizantes que não têm alto custo e que tem sim, agregam muito valor e proteção para aquele entorno familiar. Então, muito nessa pegada aí que a gente discutiu de negligência, de possibilidade de volta de doença, eu acho que essa é uma mensagem final
E para quem já recebeu uma visita da Nina, vai ver que na capinha da nossa pastinha tem o lado do bebê e o lado da família, para que aquilo não seja esquecido. Então, é, é uma mensagem muito importante e que vale sim a pena fazer esse investimento para aumentar a bolha em torno dessa criança. Show de bola. Viu? Muito obrigada pela entrevista, pela atenção. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. Obrigada, Marcelo, pelo elogio. Muito obrigado a todo mundo, obrigado, Isa, e vamos continuar à disposição de todo mundo aí para responder possíveis dúvidas que tenham ficado. Isso aí, pessoal. Qualquer coisa pode falar com a gente que a gente vai responder com toda boa vontade. Boa Obrigado. noite, Gil. Tchau, tchau.